Vamos pegar o Holodomor, é um tema que aparece frequentemente. Os liberais e a extrema-direita usa isso daí contra o comunismo, né? Logicamente que nós temos que considerar que nós estamos falando aqui não de comunismo em geral, mas do stalinismo em particular. O que foi chamado de Holodomor foi um episódio, uma parte, né, da crise agrária que a Rússia sofreu na década de 1930. Stalin, que era o governante, não prestando atenção nas advertências que fizeram os opositores, até porque ele estava exterminando os opositores, de que a política russa econômica caminhava para uma crise monumental entre os operários e os camponeses, deixou que a coisa se agravasse a ponto de que os camponeses começaram a boicotar o fornecimento de produtos agrícolas para o país, porque o governo não tinha condições de efetivamente remunerar esses produtos. Isso daí deu lugar a uma verdadeira guerra civil, onde só o governo estava armado, né, contra os camponeses, e fez com que uma boa parte dos camponeses mais ricos fossem mandados aí para os campos de concentração do stalinismo, né? Essa crise ela deu lugar, né, a uma fome generalizada, onde um número muito grande de pessoas morreu, né? A responsabilidade do stalinismo é evidente, né? Primeiro, por não ter tido uma política correta, segundo, por ter que resolver o problema simplesmente na base da força, e terceiro, por não se importar, né? Esse eu acho que é o dado mais importante, com o agravamento da situação no campo, porque efetivamente eles não procuraram, como é que se diz? Resolver o problema, deixaram que a coisa se ampliasse. A Ucrânia é conhecida assim como celeiro da Europa, né? É um país agrário muito importante, e era a parte agrária mais importante da Rússia. E foi profundamente afetada por isso. Morreram aí, sei lá, coisa de 3 ou 4 milhões de ucranianos nessa crise. Isso foi chamado pela imprensa norte-americana da época, né, que fez um escândalo em torno disso, para propaganda anticomunista, de Holodomor, né, um holocausto ucraniano provocado intencionalmente pelo governo russo. Não acho que foi intencional, né? Eu acho que foi uma mistura de incompetência com completa insensibilidade burocrática, né? Não acho que houve a intenção de matar milhões de pessoas, nem nada disso, nem fazia sentido. Para que fazer isso daí? Né? Mas se transformou numa peça de propaganda. Como diz aqui a Leila Jenkins, foi uma campanha de fake news da época, né? Que o Stalin estava matando o pessoal de fome propositalmente. E tem sido usado desde então contra o comunismo. O comunismo não tem nada a ver com isso. Essa é uma coisa que tem que ser colocada na responsabilidade do stalinismo, quer dizer, um determinado tipo de burocracia, inclusive com características muito claramente anticomunistas, numa série de coisas. Mas, enfim, é isso daí. Isso gerou aí como é que se diz? Um mal-estar grande entre os ucranianos e os russos, logicamente, e o governo, né, da União Soviética. Não os russos, o governo. Quando os nazistas ocuparam a Ucrânia, uma parte da população ucraniana recebeu bem os nazistas, num primeiro momento, porque eles achavam assim, vamos nos ver livres daquele monstro que está em Moscou, né? Mas aí os nazistas começaram a mostrar que se a pessoa que estava em Moscou era um monstro, eles eram monstros ainda piores e bem piores do que aquele. Aí nós temos as famosas histórias, né, de que os nazistas prendiam as mulheres e crianças nos vilarejos dentro de uma escola e tocavam fogo com o pessoal dentro, né? Começaram a caçar as pessoas na rua, aí onde tem a participação desses nazistas ucranianos, que é uma coisa medonha. É o que a gente viu em Odessa, né? Que tem vídeo, inclusive, para quem quiser assistir.